Evangelho, quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feira da 32ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá graça de continuarmos o 17º capítulo do Evangelho de São Lucas. E hoje o evangelista nos apresenta a entrada de Jesus na região da Samaria e da Galiléia e o momento em que ele vem alcançado por 10 homens que sofriam com a lepra. Naquele período, a lepra era considerada uma punição de Deus diante de um grave ou de graves pecados cometidos. Todas as pessoas que sofriam com essa doença terminavam sendo praticamente marginalizadas do espaço social, porque eram consideradas impuras e, ao mesmo tempo, eram tratadas como pessoas malditas por Deus. Indiscutivelmente, cada um desses filhos de Israel acometidos de tão grave enfermidade suplicavam e desejavam o perdão de Deus e buscavam de alguma forma se reconciliar com Ele para voltar ao seio de suas famílias, ao convívio social de antes, uma vez que a tradição mostrava nos eventos realizados pela misericórdia divina a cura de tantos outros enfermos. Por isso, eles esperavam no Senhor, ansiosos pelo dia em que Deus poderia ouvir as suas preces e acolher a penitência do coração deles para poderem receber o perdão. E eis que, de fato, o Senhor, que ouve a súplica dos pobres, faz seu Filho passar diante deles. Eles estão agora diante de Jesus que passa. Já em comunidade, porque a vida nessas condições sozinho é muito mais difícil. Então vejam, queridos irmãos, a solidariedade entre aqueles que sofrem, entre aqueles que se encontram em meio à dor. Esse é um testemunho que não pode passar desapercebido aos nossos olhos. Eles estavam fora da comunidade, do espaço social da cidade por conta da doença que traziam, mas entre si formaram uma comunidade, a fim de que pudessem seguramente cuidar um dos outros, mas sobretudo animar a esperança no Senhor. E eis que esse dia chega, e o Senhor bondoso e misericordioso os cura. Quando ouvem: Senhor, Jesus, tende compaixão de nós. O Senhor ordena que eles procurem um sacerdote e cumpram um preceito conforme a lei do Senhor decreta, para que rendam graças a Deus por tão grande dom e para que o testemunho da misericórdia do Senhor seja conhecido e renove a fé do povo. Porém, um deles não parte imediatamente ao encontro do sacerdote, mas parte diretamente aos pés de Jesus. Antes de ir apresentar ao sacerdote a oferta pela sua cura, ele se lança por primeiro em um gesto de gratidão aos pés de Jesus,
para bendizer a Deus, o seu santo nome, por tão grande obra realizada por aquele filho de Israel. E dessa forma, ele se lança aos pés do Senhor da vida, do Senhor misericordioso. Sua atitude, ela comove o coração de Jesus. Como assim, Padre Fábio? Veja, a atitude de amor de um filho, nós já falamos isso em outros episódios, né? A atitude de amor de um filho faz o coração da mãe, muitas vezes, recordar aqueles filhos que não demonstraram gratidão. Isso porque o coração daquela mãe espera a consolação oferecida por aqueles filhos. Assim como Deus, a cada vez que nos abençoa e nos protege, Ele espera um ato de gratidão da nossa parte. Não apenas o reconhecimento do seu poder, mas de autêntica gratidão. Obrigado, Senhor, pois sem a sua infinita benevolência, nada teria sido possível por mim. E hoje nós vemos Jesus perguntando pelos outros 9. O gesto amoroso daquele que voltou gerou no coração de Jesus a preocupação de amor por aqueles 9. Se a atitude tão amorosa foi capaz de mover a preocupação no coração de Jesus por aqueles 9 que não voltaram para agradecer, como a própria Sagrada Escritura nos fala, a gratidão daquele filho em oferta de amor ao Senhor poderia satisfazer e, de certa forma, consolar o coração de Jesus por aqueles 9 que ali não estavam. Poderia ter, desse modo, um caráter reparador, pois poderia ele oferecer em nome daqueles que não oferecem. Ele poderia oferecer o seu gesto de amor e de gratidão para com Jesus, por aqueles que não oferecem. Então veja, meus irmãos, que tesouro nós temos hoje, a possibilidade de recolher meditando o Santo Evangelho. A gratidão daquele moveu o desejo no coração de Jesus pela gratidão dos outros 9. Se um gesto de amor foi capaz de mover um desejo tão grande, como não poderia esse Deus que é amor e que anseia pela salvação de todas as almas, como poderia Ele não receber esse gesto de gratidão apresentado por esse filho como um gesto de reparação, até que aqueles 9 consigam vir por eles mesmos agradecer pelo que o Senhor lhes fez. Peçamos a graça de termos sempre um coração generoso, como falava ontem o Evangelho, e sempre disposto à gratidão, a fim de que tudo que o Senhor realize em nossas vidas seja um infinito tesouro de sua benevolência e matéria através da qual recolhemos graças do Senhor em favor de nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e de São José, e pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.